Fala galera, beleza? Fazer mais um vídeo de review de posts do blog. Esse eu acho que é um post bem importante que eu fiz um tempo atrás, que fala de canais, né, e de entrevista e podcast onde vocês podem encontrar grandes artistas aí do nosso mercado contando um pouco da sua experiência, contando um pouquinho dos seus processos e assim por diante. Acho que isso é bem interessante porque tem muitos canais hoje em dia que são bem esquecidos, vamos dizer assim. Apesar de terem uma boa frequência, tem ainda muito a expandir. Por outro lado, tem muitos canais que estão bombando e que não passam praticamente conteúdo nenhum, né? Principalmente de desenho. Tem muita coisa voltada para técnicazinhas bem práticas e que não acrescentam tanto, acrescentam em coisas muito pontuais e vão te dar aquele resultado que vão parecer uma fórmula mágica até, né? Vão te dar aquele resultado bacana que você só consegue fazer daquele jeito e não consegue replicar em nenhuma outra fórmula. Aí também tem alguns canais que são mais entretenimento mesmo, cheio de brincadeira, palhaçada, etc. E eu acho que isso também não acrescenta se a gente quer levar de um lado mais profissional, tá? Não, de forma nenhuma acho que é desnecessário ter esses canais. Eu acho que eles têm o seu papel, mas por outro lado, eu acho que quem quer levar uma carreira mais séria, é interessante que a gente procure fontes de informação que sejam cada vez melhores. Beleza? Então vamos lá. Alguns canais de entrevista também e depois eu vou falar dos podcasts, né? A maioria deles aqui é em inglês. Dos últimos anos para cá, eu fiz esse post em 2015, então tem quase 2 anos aí que esse post foi feito. Muita coisa apareceu, né? A gente tem canais de entrevista aparecendo e crescendo no Brasil, falando com profissionais sérios, etc. Então, ao longo do post a gente vai falando um pouquinho mais disso, tá? Começando pelo Level Up, que eu acho que é, inevitavelmente é a referência, foi quem puxou essa parada de entrevista com grandes artistas, começando primeiramente com o Wojtek Fus e o Derek Zabrowski, e depois eles se juntaram logo no comecinho ao Jonas Derro. Eles passaram muito tempo fazendo entrevistas semanais, foi fantástico, com os melhores caras, incluindo essa com o Craig Mullins, que foi feita direto lá do THU, quando o Craig Mullins participou. Mas tem nomes gigantes como John Park, Dave Levy, Eitan Zana, James Peck, Nick Gendreau, John Sweeney, cara, todo mundo que você pode pensar já passou por lá. Até Feng Zhu, eles fizeram a edição, acho que número 50, comemorativa. Pô, Craig Mullins e vários outros, eu não vou também tentar ser exaustivo aqui. Vocês podem entrar aqui no canal deles do YouTube e aí vocês vão ter, né, todos esses caras, Evan, e mais uma lista enorme, né, o Shadi Safari, Johan Skipax, que é o Oxam, Jama Jubraev e assim por diante, né, uma série de pessoas muito interessantes aí pra gente se inspirar, tá? Depois o Arte Café é um canal mais recente, né, do Maciej Kuchara, é, meio que usado em paralelo para promover a Learn Squared, que é a escola dele e de outros caras, como Ash Thorpe e tal. Mas virou também uma mega referência e para mim, eu diria que hoje em dia é o principal canal a se seguir, né? O Maciej está introduzido principalmente no ambiente de concept para cinema e ele tem trazido caras que estão realmente no top do mercado ali para falar sobre os temas mais diversos possíveis, desde carreira até realmente a vida pessoal de cada um e como que eles lidam, né, o dia a dia, as frustrações. O Maciej para mim é um dos caras mais transparentes que tem no mercado. Eu acho que talvez por hoje em dia ele ser da guilda de diretores de arte, se eu não me engano, ele pode ser um pouco mais transparente, né? Então falar de algumas frustrações, lógico, ele não vai citar nomes, não vai citar diretores e projetos que ele trabalhou, mas ele pode falar que tem coisas que enchem o saco, tem coisas que
não são só flores, então você trabalhar em grandes projetos, como ele tem trabalhado, Ghost in the Shell, etc. Ele fala que depois de um tempo vira um job como outro qualquer, você tem que gerar resultado, e você vai ter diversas frustrações, vai ter mudanças que você não gostaria de fazer, e várias coisas, assim como qualquer outro job. Então, para a gente não também florear demais a situação de um cara que está lá no topo. Não é tão, não são só flores, essa é a grande questão. Tá? A Schoolism consequentemente, o canal do Bob Shield, que é onde normalmente se posta mais, nos últimos meses, principalmente, tem aumentado muito a sua atuação no Facebook. No Facebook. Vocês podem ver aqui, eles têm postado direto, um dia atrás, 4 dias atrás, uma semana atrás, sabe? Pelo menos uma vez por semana tem um post, seja com uma entrevista com um grande artista, ou seja algum post de produtividade, ou chill stream, né, que são as streams que o Bob Chill faz. Então, eles estão com bastante conteúdo, então vale muito a pena seguir. É um conteúdo que está bem atual também, né? Por estar com muita coisa saindo agora, eles estão falando de coisas que estão acontecendo nesse momento no mercado, mas ao mesmo tempo você tem algumas fantásticas, como a entrevista com Ian McKay, que eu até fiz um post sobre ela no passado, que é muito interessante. Não vou achar ela aqui agora, mas eu também vou deixar no link aqui na descrição para vocês poderem encontrar, tá bom? A CGMA é uma escola online, né? Um tempo atrás eles estavam postando bastante, hoje em dia eles desaceleraram um pouco, eu acho que eles estão tentando aumentar um pouquinho a grade deles de cursos, etc. Então, eu acho que eles têm focado aí menos em construir, né, um canal no YouTube, etc., do que escolas como a Schoolism, que usa isso como o marketing de conteúdo deles. É, mas ao mesmo tempo também é uma fonte interessante de entrevistas com vários mestres, né, que já foram professores da escola, então consequentemente já deram entrevistas lá, tá? O Cine Studio também é uma escola que usou o YouTube e as entrevistas como marketing de conteúdo para crescer nesse mercado. Tem muita coisa bacana lá também. Não é um canal que está constantemente se atualizando, apesar de ter algumas postagens, mas postagens mais ligadas com a própria escola, né, promocional, né, desse evento que eles fazem, Gathering of Masters e assim por diante. Tem algumas entrevistas ainda sendo colocadas, mas não tem uma frequência muito grande. Ó, tem até uma que eu não vi aqui, bem bacana, com o Johannes Kepax, bem recente, de 2 semanas atrás. Ele deve estar falando de várias coisas que estão acontecendo agora no nosso mercado, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que sempre ficar de olho, né? O que está acontecendo, como é que a coisa está evoluindo, porque isso muda sempre, beleza? O Peter Morbacher, né? Ele tem esse projeto dele que chama One Fantastic Week, que tem, aí agora voltando muito mais para o lado da ilustração de Magic, ilustração editorial, ele conversa com outros nomes que é muito interessante a gente abrir um pouco mais a nossa cabeça, e nomes fantásticos, né? Como eu coloquei aqui o Dave Palumbo, a Rebecca Guay, o Noah Bradley, e tem uma lista gigante também de artistas que eles já entrevistaram. Eu acho que eles diminuíram um pouquinho a frequência, se bem que não, tá ainda com uma vez por semana. Então eles continuam postando com essa frequência, eles estão no episódio 168, então tem muito, mas muito conteúdo aqui. É uma coisa bem parecida com o que o Bate-Papo Ilustrado fez uma época, que é conversando um pouco mais com o artista, como é que foi a sua semana, e isso expande, né, para toda uma trajetória, né? Então o que eles têm feito recentemente, mas também puxando um pouco de como eles chegaram onde eles estão, tá? E tem nomes fantásticos, e se você for pensar, né, nesse caso eu acho que é um canal um pouco maior, mas, cara, tem 14 mil inscritos, né? É muito pouco pro tamanho do trabalho que esses caras têm feito. Então, eu peço para que quem tá vendo esse vídeo divulgue tanto o post quanto esse vídeo,
para que a gente consiga, né? Eu vou colocar o link do post onde tem todos os links desses canais, que fica um pouco mais fácil. Mas divulguem para a gente poder também aumentar um pouco o conhecimento desses canais fantásticos. Eles são em inglês, não tem muito como fugir disso, mas ao mesmo tempo dá para a gente tentar entender algumas coisas e quem tem a língua inglesa é obrigatório conhecer essas fontes de conteúdo e não ficar refém ao que o Facebook sugere para a gente, tá? Esse canal do Miles. O canal do Miles também é outro que numa época estava super ativo. Hoje em dia eu não sei o quanto que ele continua. Ele teve poucas coisas. Ele voltou um pouco a postar recentemente, mas ele tinha algumas coisas mais antigas. Mas ele tem tentado manter pelo menos uma frequência aí de posts. E é bem interessante, né? As entrevistas dele são muito boas, é uma coisa mais descontraída, bem interessante. E tem caras fantásticos como o Evan, é, como a Jana, Dave Raposa e assim como muitos outros. Beleza? O Bate-Papo Ilustrado, né, o primeiro e único representante brasileiro da lista na época, com várias entrevistas fantásticas. Eles tentam também manter uma, uma constante atualização, né? E seja, ultimamente eles tiveram algumas trocas aí, né, no line-up original deles, mas tem muita conversa legal rolando, com caras como o Vitor Ramachuk. Eles entrevistam muito artistas do Brasil mesmo, né, o Rainer Petter e assim como muitos outros nomes, né, senão vou ficar citando todos que estão aqui na sequência. Mas é uma visão nacional muito bacana. Os caras como o Thiago Reusel, né, o Will Murai também um tempo atrás, o Mike. Então, tem muita gente, eles fazem alguns sobre eventos, então é bem bacana. Teve um com o Alex aqui também. Então, é bem bacana para a gente conhecer também um pouquinho do lado nacional, né? Eu acho que isso é muito importante. E mais uma vez, né, é um canal com 8 mil inscritos, ao mesmo tempo que você tem uns canais que não trazem metade desse conteúdo com mais de 100 mil inscritos. Então vamos divulgar, né? Eu sei que a gente é mais de nicho, né? A gente tem um, um público pequeno mesmo, mas eu acho que ainda está pouco, né, para os interessados, para quem poderia ser interessado nesse mercado, né? Tem muita gente que fala, eu quero trabalhar com games, eu quero trabalhar na Riot, na Blizzard, etc. E você abre um bate-papo ilustrado, tem um bando de brasileiros como o Mike, como o Will Murai, como o Alex, que trabalham ou trabalharam com empresas gigantescas. No caso do Mike, trabalha com a Riot atualmente, o Will trabalha na Blizzard. Eles têm essa experiência, né, para discutir as questões do ponto de vista de um brasileiro que está aí nessa correria, né, e tem questões muito atuais sendo discutidas. Então, para quem quer trabalhar nessa área, é muito mais interessante você ir numa linha de entender o que é realmente trabalhar nessa área, e isso vai engrandecer muito mais o seu caminho do que realmente ficar vendo um tutorial de como fazer, como desenhar cabelos e assim por diante. Então, eu acho que transmitir essa palavra, essa mensagem é muito, muito importante, tá? Podcasts, eu coloquei o The Collective Podcast. Na minha opinião, é o melhor que tem para o nosso mercado, seja de concept art ou qualquer tipo de terceirização de arte para a indústria do entretenimento. Né? O Ash Thorpe é um cara fantástico que entrevista os melhores caras que tem aí. Então você entra aqui, você tem uma lista muito grande, até de caras que a gente não está acostumado a ouvir, que é mais legal ainda da gente abrir a cabeça e ver que tem muita gente que a gente não conhece, que está trabalhando nesse mercado e nas mais diferentes frentes possíveis, mas ao mesmo tempo ele também pega os caras que são figurinha carimbada aí, como o Dan Luvisi, como o próprio Mathieu lá no começo, né, Peter Chung, e assim por diante. Né? Tem uma série também, não vou me estender muito aqui, mas é fantástico esse podcast, vale muito a pena ouvir. Mais uma vez, é em inglês, né? O Creative Track é um que um tempo atrás ele estava bem ativo,
Hoje em dia ele não está mais ativo, eu acredito. Ele parou no 47 aqui, já faz um bom tempo, eu acho. Então, mas tem muita gente legal, ó, Loic Zimmerman, só dos que eu conheço aqui mais, né? O Wiley Beckert. Lá no começo teve vários caras também bem nomes, né? Figurinhas carimbadas como o Nathan Falks, o Armand Baltazar, Carlo Ortiz, Dave Palumbo, o Anthony Jones, e tem vários, e é bem legal porque ele pauta acho que 3 ou 4 perguntas, todos os podcasts na mesma pergunta, né? Então, sobre influência, sobre trajetória, sobre frustrações, e assim por diante. Eu não lembro exatamente quais são as perguntas, mas são bem interessantes, tá? O Chris Oatley, ele tem um canal do YouTube também, né? E ele tem alguns podcasts, né? O Chris Oatley Podcast, se eu não me engano, o Paper Wings, que é tudo bastante gira em torno da escola dele, na Oatley Academy. Então é bem interessante também, tem coisas muito atuais. Não sei por que não quer ir para os vídeos aqui. Acho que a internet deu uma travada. Mas ele tem caras como o Armand Serrano, que ele fez 2 partes aqui de entrevista, a Claire Keane, que é a filha do Glenn Keane, Pascal Campion. Então, cara, tem muita coisa legal aqui também. Eu acho que agora ele vai fazer o favor de ir. Mas, de qualquer forma, é um canal super bacana aí para vocês conhecerem. Sidebar Comics é um podcast que era muito famoso no passado. Não sei como é que eles estão atualmente. Muito mais voltado para quadrinhos, mas entrevistando caras como Brom, Kikai Kotaki, Drew Struzan. Então eles estão com bastante... tem uma base muito grande de coisa. Tempo atrás eles estavam vendendo, acho que por $1, né? Tá sem internet aqui agora, acabou de cair. Tá chovendo aqui na região, então complica um pouco a situação. Mas eles estavam vendendo, acho que alguns antigos mais famosos por $1, mas tem muita coisa legal lá. Vale a pena dar uma olhada no projeto e ouvir alguns desses caras. Eles são super divertidos, é muito, muito bacana de assistir. Beleza? Então é isso, galera. Vou deixar o link aqui abaixo. Peço para vocês que quem gostou, compartilhe. Vamos aumentar, né, aí o awareness, né, o conhecimento em torno desses canais. Falando de canais brasileiros, para não faltar, por exemplo, a Escola Revolution tem feito muito conteúdo aqui no Brasil. O Iconic voltou também a postar recentemente, agora com podcasts e fazendo algumas entrevistas bem interessantes. Tem alguns outros projetos aí também crescendo. O Brushwork também tem o seu próprio canal, né, com as entrevistas, com conteúdos, como você está vendo aqui agora. Então, e eu vou tentar cada vez mais trazer conteúdos atuais. É difícil trabalhar 4 frentes ao mesmo tempo, né, de projeto, mas ao mesmo tempo a gente vai evoluindo aí dentro do possível. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais.